Hoje a gente vai dar uma olhada numa conversa assim bem particular. Um papo entre o Marco Feliciano, né, deputado, pastor conhecido, e um pregador bem jovem, o Miguel Oliveira, 15 anos só, e já com nome no cenário evangélico nacional. A fonte é uma entrevista que saiu no YouTube e foi reportada pelo Ufuxico Gospel. Foi tipo uma conversa informal, mas pelo jeito bem intensa. Falaram de fé, família e das críticas pesadas que o Miguel enfrenta, né? Erros que ele mesmo admite, sonhos e, claro, a pressão de ser tão visível tão cedo. Redes sociais, púlpito, tudo isso. A ideia aqui é desvendar os pontos principais dessa conversa. Os conselhos, a vulnerabilidade dele e o que falaram sobre ministério, crescimento pessoal. Interessante essa dinâmica pública, né? De cara. Sem dúvida. É fascinante mesmo ver um líder já estabelecido, né, conversando abertamente, assim, com alguém tão novo em ascensão e que já está lidando com polêmica. Essa coisa de discutir erro, buscar correção em público, é bem central aqui. Mostra uma abertura, né? Seja ela calculada ou genuína. É. E o Miguel coloca bem o peso disso. Ele chegou a dizer algo como: oro toda manhã pedindo para Deus segurar meu dia em paz, porque não sei o que vão inventar sobre mim. Tenso. Ele falou da rotina também, estudo, leitura, preparar sermão e da trajetória, né? Começou na Deus e Amor, hoje está na Assembleia de Deus Madureira do Bispo Samuel Ferreira, e ele não fugiu dos erros não, falou: reconheço meus erros e estou me esforçando para mudar. Mas ele sente o julgamento, né? Diz que algumas pessoas querem ver meu ministério morto, não transformado. Forte isso. Muito forte. E tem as lutas pessoais por trás, né? Pois é. A mãe com câncer há 5 anos, familiares que não são evangélicos e uma dor que parece contínua. Ele usou uma imagem bem gráfica. Todo dia tem uma casquinha arrancada e volta a sangrar. Nossa. Mas sinto que Deus está cicatrizando. Mostra uma luta interna grande, né? Com certeza. E é nesse contexto todo de pressão, de dor, que o conselho do Feliciano ganhou outra dimensão, né? Ele meio que valida o garoto. O diabo te odeia, mas é porque você tem propósito. Dá aquela força, mas logo em seguida vem um alerta, né? Você traz público, tem carisma, é inteligente, mas precisa parar e refletir. Não se deixe ser usado. Se a gente conecta isso tudo, é a clássica tensão, né? Entre o potencial enorme e os riscos da imaturidade ou até de ser manipulada por outros. E Feliciano insistiu muito na humildade. Lembrou daquela frase, né? A arrogância precede a queda. A humildade precede a honra. Clássico. E bateu muito na tecla da formação. Faça curso básico, depois o médio, depois o bacharelado. Quem quer ser pastor precisa estudar. Não tem atalho. E sobre os erros dos outros, ele sugeriu mais humildade na correção, sem destruir o chamado, porque Deus trabalha diferente com cada um. E ainda deu aquele toque sobre o ministério. Nunca deixe a igreja, a noiva, se apaixonar por você. Ela já tem noivo, Jesus. Direto ao ponto. Interessante ele focar tanto no estudo formal, né? Vindo de alguém que também teve uma ascensão muito popular. Pois é. Parece um recado, tipo, olha, o carisma é bom, mas precisa de base para sustentar a longo prazo. Exato. Estrutura. E falando em futuro, o Miguel sonha alto. Quer ser pastor de igreja, ter família, 4 filhos, inspirado no David Miranda. E aqui tem um ponto que me chamou atenção. Ele disse que planeja largar o que chamou de escola da extravagância. O que será que ele quis dizer com isso? Pois é. Talvez o estilo mais, assim, performático, né? Para focar mais na palavra. É uma autocrítica relevante, um ajuste de rota. Sim, bem significativo para alguém tão jovem. E apesar dessa dor toda com as críticas, ele mostra resiliência também. Perguntaram se ele pensou em desistir, fazer alguma besteira. Ele disse: nunca. Deus sempre blindou minha cabeça, sei que ele me chamou. Forte, né? Muito. E aí o Feliciano fecha com um apelo, né? Direcionado primeiro para os líderes. Orientem o Miguel, não destruam. Ele é humilde, ouve conselho. Se você é pastor e tem algo a dizer, fale com ele. Um chamado à mentoria responsável, digamos. Exatamente. E depois um chamado para quem foi ajudado pelo ministério dele, para dar testemunho. Quem cala consente. Isso joga uma luz na responsabilidade da comunidade, né? Invalidar ou corrigir. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo é o retrato de um talento jovem sob uma pressão, assim, absurda.
lidando com o erro publicamente, buscando guia e recebendo conselhos sobre humildade, estudo, resiliência. É uma janela para esses desafios do Ministério Jovem hoje, né? Com internet, tudo, e para a dinâmica de mentoria nesse meio evangélico. Exato. E vai até um pouco além, eu acho. O ponto central que essa conversa toda expõe, sabe, é como a estrutura evangélica e talvez a sociedade em geral lida com esse produto do carisma jovem. Tem um impulso de usar essa atração pública, mas ao mesmo tempo uma atenção, às vezes tardia, em dar disciplina, a formação, o suporte para a coisa durar. Boa. A questão não é só sobre o Miguel, entende? É sobre o modelo que cria e às vezes até consome esses fenômenos. Performance versus substância, né? Julgamento versus orientação. Verdade. E fica aquela reflexão final provocada pelo apelo do Feliciano, né? Quem cala, consente. Sugere mesmo uma responsabilidade de todo mundo. Qual o papel real da comunidade religiosa ou não na trajetória dessas figuras públicas jovens que erram sobre os holofotes? Como achar o equilíbrio? Dar suporte para o crescimento, mas também cobrar responsabilidade quando tropeçam. Fica aí para pensar.